Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Queridos irmãos, vocês estão prontos para o encontro com o seu Criador? Eu estou pronto, perguntando a mim mesmo, para o encontro com o meu Criador? Estamos nós prontos para o encontro com o nosso Criador? Queridos irmãos, esse encontro vai ser o maior acontecimento de toda a história do universo, quando os primeiros filhos de Deus, está claro, depois de Cristo, vão ser membros da família de Deus. O governo humano hoje em dia, queridos irmãos, só traz dores e sofrimentos. E nós, está claro, oramos, venha o seu reino, venha o teu reino. Mas a questão que eu estou a fazer hoje é a seguinte, irmãos. Você e eu estaremos lá quando o reino for estabelecido por Jesus Cristo. Vamos estar em pé à frente do Filho de Deus. O mundo hoje em dia, queridos irmãos, é governado pelo Deus deste século, como lemos em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Todo mundo está cego. Todo mundo está cego. Para que não entendam a beleza, a luz da glória, da boa nova, da glória de Cristo. Quando Jesus Cristo vier e não entendem o reino de Deus. Queridos irmãos, mas vai haver um momento, digamos assim, pivô, um momento que é um fulcro, que é um momento em que isto vai mudar. E isso é descrito em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Aí lemos, Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo. Sim, este reino deste mundo que está a ser governado pelo Deus deste século, se tornou o reino do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Sim, o reino do mundo se tornou o reino, está claro, o reino de nosso Senhor, o reino de Deus. Vai ser um momento a essa última trombeta do sétimo anjo, em que vai haver esta mudança e vai ser para sempre. Daí adiante, Deus, através de Jesus Cristo e com os seus santos ressuscitados, vão reinar no mundo para sempre. Para sempre. Ora, este sétimo anjo que tocou a trombeta é parte das 7 proféticas trombetas de Deus que são descritas em Apocalipse 8, versículo 2. Pois aí lemos em Apocalipse 8, versículo 2, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. E lhes foram dadas 7 trombetas. Isto são 7 trombetas especiais que são trombetas de Deus que foram dadas a estes anjos para soar. Ocasiões especiais. Estas 7 passos vitais neste processo de mudança do mundo
que é governado por Satanás, para um mundo que vai ser governado por Jesus Cristo, debaixo da autoridade suprema do Pai. Então, qual é o sinal que isto vai acontecer? Qual é o sinal que isto vai acontecer? E isso lemos em Joel, capítulo 2, Joel, capítulo 2, versículo 31 e 32, e que diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí vê-se um sinal a dizer que quando houver estes prodígios no céu, sangue e fogo e fumaças, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Então isso é o sinal que depois vem o grande e terrível dia do Senhor, o dia de Deus. Então, estes sinais celestes são nada mais, nada menos do que é descrito em Apocalipse capítulo 6. Em Apocalipse capítulo 6. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 12 a 17, vemos então este sexto selo do livro do Apocalipse, que diz que houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra, e depois diz: o céu recolheu-se, e então os reis e os grandes, as autoridades, se esconderam nas cavernas, e depois diz que isto então é a ira do Cordeiro. Versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que se pode manter em pé? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Em Lucas, capítulo 21. Em Lucas, capítulo 21. Versículo 36. Lucas 21. 36. Vigiai, pois, de todo o tempo, orando, para que possas escapar todas estas coisas que têm de acontecer e estar em pé, sustentar-se, estar em pé, na presença do Filho do Homem. Então, quem pode sustentar-se? Aquele que esteja vigiando e que seja considerado digno por Deus, como diz na Almeida Corrigida em Fiel, aquele orando para que seja havido como digno, para que possam escapar e estar em pé à vinda de Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós precisamos, é necessário, é importante, sim, para estarmos em pé perante, na presença do Filho do Homem. Para estarmos ressuscitados, para estarmos presentes quando o Filho do Homem vier para reinar. Isto é, quando Jesus Cristo vier para reinar. À sua segunda vinda. E por isso é importante entendermos esta sequência profética de acontecimentos até à última trombeta, que representa ou simboliza a segunda vinda de Cristo. Esta última trombeta de Deus, que representa a vinda de Cristo. Ora, porquê que isto é importante?
É importante para estarmos prontos, para sermos considerados dignos, para que possamos estar em pé. Porquê? Para sermos coroados com glória, como filhos e filhas de Deus, para governar e julgar e ser professores e sacerdotes no reino de Deus, no governo de Deus, debaixo de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo vai ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele está, claro, governando sob a autoridade suprema do Pai. E por isso vamos dar uma olhadelazinha a esta sequência técnica de eventos do livro do Apocalipse, descrito pelo livro do Apocalipse, no livro do Apocalipse, como os 7 selos. Os 7 selos. E a descrição, ou quando esses selos são abertos, começa na Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, vejamos então no versículo 1. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Então diz aí que vê um cordeiro que então abriu o primeiro selo. E depois vê um cavalo branco. E depois um bocadinho mais adiante, no versículo 3, vê-se o segundo selo, um cavalo vermelho. E um bocadinho mais adiante o terceiro selo, um cavalo preto. E um bocadinho mais adiante, no versículo 7, o quarto selo, que era um cavalo amarelo. Ora, estes 4 selos simbolizam os 4 cavaleiros, representando falsa ideologia ou falsa religião, simbolizando guerras, simbolizando fome e simbolizando a morte e a sepultura. E há várias coisas que precisamos de estar a observar durante este período destes 4 cavaleiros, porque este período de 4 cavaleiros tem existido e continua a existir hoje em dia, com religiões falsas, ensinos falsos, falsos líderes a dizerem que vão resolver os problemas de todo o nosso país, ou nossos países, com suas politiquices e ideologias, causando problemas, guerras, dificuldades, dores, e causando fomes, e causando morte, seja doenças, ou seja o que for. E por isso, coisas para que estamos a ver, a caída dos países israelitas, a caída da moralidade neste mundo, a caída de vários problemas sociais e a formação da besta e da marca da besta e esses desenvolvimentos que por si próprios são outro tema que não vou abordar hoje. Mas o importante é que temos que, conforme estes acontecimentos, estes cavaleiros, estes acontecimentos estão cada vez ficando pior e pior e pior e pior e pior, nós temos que perseverar até ao fim. Como lemos em Mateus 24. Em Mateus 24, versículo 13 a 14. Mateus 24, versículo 13 a 14. Lemos: aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Temos que perseverar até ao fim. E depois diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Esta boa nova do reino de Deus, que Jesus Cristo virá para governar e estabelecer paz na terra, vai ser pregada. E essa é a obra que nós, na Igreja de Deus Unida, estamos a fazer hoje em dia. A pregar esta boa nova. Para quê? Para testemunho a todas as nações. Esse é o propósito. O propósito da pregação do Evangelho é para o mundo saber,
quando isto vier a acontecer, tem uma esperança. Tem uma esperança. Desde que se arrependam. Por isso, é importante, temos que pregar este Evangelho agora como testemunho. Então virá o fim. Sim, idealmente seria que muitos se arrependessem agora, sem este grande problema que vai acontecer, esta grande tribulação, que está breve a acontecer. Idealmente seria que as pessoas se arrependessem antes disso. Mas quando a grande tribulação vier, muitas pessoas se vão arrepender. Muitas pessoas se vão arrepender. E a nossa responsabilidade hoje em dia é de pregar o Evangelho para dar uma esperança a estas pessoas para se arrependerem, para então lerem os nossos guias de estudo, os nossos vídeos, os nossos sermões, ouvirem os nossos sermões e verem, temos que nos arrepender agora. Devíamos ter arrependido antes, mas temos que nos arrepender agora. E quando esse fim vem, é o período, como lemos, por exemplo, em Mateus 24, começando no versículo 36. Mateus 24, versículo 36. E aí lemos que aquele dia, a hora, vem, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como nos dias de Noé, também será este período da vinda de Cristo, do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam e não tomaram atenção ao que Noé disse. Casavam e davam-lhes a casamento. Até ao dia em que Noé entrou na arca. E depois foi tarde demais. Foi tarde demais. E não perceberam. Senão, quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho. Entraram na arca os fiéis, a família de 8. Esses foram protegidos. E por isso ninguém sabia quando viria a chuva, mas aqueles que se arrependeram, Noé e a sua família, eles então se submeteram e entraram na arca. Esse período então vai ser, nos dias do fim, é o que é descrito no versículo 15 de Mateus 24. Mateus 24, versículo 15. Quando depois vires o abominável da desolação, que falou o profeta, então se estiverem aqui ou acolá, fujam. E depois lê-se também no versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Vai haver grande tribulação. Grande problema mundial. Esse será, então, o período da grande tribulação. Será o período do quinto selo. É como lemos em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Lemos então, diz assim, quando ele abriu o quinto selo, viu então estas pessoas que morreram e que sofreram debaixo dessa tribulação. E muitos mais vão ser mortos durante esse período da grande tribulação. Por isso vai haver um período, nesse quinto selo, de divisão ou a separação entre os primeiros 4 cavaleiros e o quinto selo, é esta abominação desoladora
como falado no livro de Daniel. E isso, queridos irmãos, é outro tema. Preciso de abordar no outro dia. Mas neste momento, vamos ver que vai haver um período em que certas pessoas vão ser protegidas, tal como Noé foi protegido. E então temos o período da tribulação. E vemos então em Mateus capítulo 24, versículo 29, Mateus 24, versículo 29, vemos assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Ahá! Então voltamos ao ponto em que eu mencionei há um bocado, que é estes sinais celestes. Que é estes sinais celestes que acontecerão depois da grande tribulação. Mas a grande tribulação, diz aqui também, lemos aqui no versículo 22, que se não tivessem aqueles dias sido abreviados ou diminuídos em intensidade, ninguém seria salvo. Sim, porque essa grande tribulação será tão intensa que ninguém se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. O que é que isso quer dizer? Por causa daqueles que se estão a arrepender, esses dias vão ser abreviados para eles poderem ser protegidos, para poderem sobreviver e vir a ser salvos. Vejamos então em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, no versículo 12 a 14, Apocalipse capítulo 6, versículo 12 a 14, vê-se então o sexto selo, que é os sinais celestes. E por isso vimos em Mateus 24 que após a grande tribulação temos os sinais celestes. Isto é, após o sexto selo, temos após o quinto selo, temos o sexto selo. O quinto selo é a grande tribulação e o sexto selo é os sinais celestes. Estes sinais celestes vão acontecer porque vão abreviar, digamos assim, a grande tribulação para várias pessoas serem salvas, como vamos ver. E por isso é que diz o sexto selo, aqui, que são os sinais celestes. E como lemos em Joel, capítulo 2, versículo 31, 32, que esses sinais celestes são antes do dia do Senhor. Ora, em outras palavras, os sinais celestes são quando Deus diz, basta, chega, e então Ele vai começar a intervir nas condições mundiais. Então Ele vai intervir. A ira de Deus no mundo. Mas, antes dele começar a castigar o mundo, temos Apocalipse capítulo 7. Em Apocalipse capítulo 7, vê-se aí a proteção de 144 mil israelitas e um grande número de pessoas, uma grande multidão de todas as nações. Isto é, daqueles que não são israelitas, dos gentios. E estes saíram da grande tribulação, como lemos no versículo 14, e estes vão ser selados. 144 mil israelitas e uma grande multidão de não israelitas vão ser protegidos para poderem ser salvos, como lemos em Mateus 24. Porque esses vão se ter arrependido. Porque esses vão ter arrependido e vão se vestir das vestiduras brancas, como lemos no versículo 13 da Apocalipse 7. Vão se arrepender e vão ser protegidos.
E depois disso, então, lemos no Apocalipse 8, então o Cordeiro abriu o 7º selo e houve silêncio de cerca de meia hora. E então, este 7º selo, que representa as 7 trombetas, que representa o dia do Senhor, que é este último ano destes 3 anos e meio da grande tribulação. O período é reduzido por 1 ano, então esse último ano é o dia do Senhor. E por isso esta grande tribulação, que continua por 3 anos e meio, é reduzida em intensidade. Porquê? Porque Deus agora está a proteger aqueles que se arrependeram. E então vemos em Apocalipse 8, versículo 7 a 12, vemos então essas primeiro 4 trombetas. Essas primeiro 4 trombetas. Vê-se no versículo 7, essa primeira trombeta afetando a terça parte da terra. Vemos no versículo 8 a segunda trombeta afetando a terça parte do mar. E depois vê-se no versículo 10 a terceira trombeta afetando a terça parte dos rios e as fontes de água. Isto é, a segunda trombeta afeta o mar salgado e a terceira trombeta afeta as águas doces. Perdão. E depois vê-se a quarta trombeta, no versículo 12, afetando a parte do sol e da lua e das estrelas. Quer dizer, o sistema à volta do céu, mas não é o céu onde Deus está, é o céu imediatamente, este primeiro céu, digamos assim, à volta da Terra, do planeta Terra. Então, depois, diz assim no versículo 13, ai. Então, as primeiras 4 trombetas foram descritas que vão afetar a terra, o mar, as águas doces e este céu à volta da terra. Depois dessas primeiras 4 trombetas, há mais 3. E essas descreve como ai. Isto é, vão ser mesmo coisas terríveis. Estas 3 últimas trombetas. Então esta quinta, que é o primeiro destes ais, esta quinta, começa no capítulo 9, do versículo 1 até ao versículo 12. E então aí vê-se essa trombeta que representa estes gafanhotos sobre a terra que vão causar dano à erva, que não vão causar dano à erva, mas que vão afetar os homens, aqueles que não foram selados. Lembram-se que antes de Deus começar com o 7º selo, que são as 7 trombetas, os servos do Senhor, aqueles que se arrependeram durante os 2 anos e meio iniciais da grande tribulação, vão ser selados, e estes agora aqui vê-se que vão ser protegidos. Aí vê-se a esperança, a importância e a esperança. A importância de nós termos que pregar o Evangelho agora, para todo o mundo como um testemunho. Porquê? Porque quando esta grande tribulação vier e o mundo estiver completamente num desastre, as pessoas vão então reconhecer o que tínhamos pregado. Eu não estou a dizer isto, irmãos, porque tenho prazer em dizer isto, não, porque não tenho.
porque isto vai ser muito doloroso para muitas pessoas, muitos familiares e parentes, muitos dos que amamos, mas que hoje em dia não se estão a arrepender. E a coisa vai ser difícil. E sim, muitos vão morrer, mas muitos, como diz uma grande multidão, vai se arrepender. Isso vai ser o fruto, nesse período, da nossa obra hoje de pregar o Evangelho do Reino de Deus. E por isso, irmãos, há uma esperança que essas pessoas se venham a arrepender. E por isso é que diz, esse período foi encurtado, digamos assim, para que essas pessoas possam ser salvas, para serem seladas e salvas durante o período da intervenção de Deus. Queridos irmãos, como lemos, estamos a ler aqui em Apocalipse 9, versículo 1 a 12, esse é o primeiro ai, que são estes gafanhotos. Muito provavelmente vai ser o rei do norte, ou digamos assim a besta, que vai atacar o outro domínio do mundo, do norte e oriente, das nações do norte e do oriente. Nações que seriam o rei do norte, a besta, nações europeias, um reino unido novo de 10 reis na Europa, uma ditadura. Por isso vai haver grandes mudanças para mudar a Europa de uma democracia para uma ditadura. Muitas mudanças na Europa que vão acontecer. E o outro ponto de força vai ser as nações do Norte e Oriente. Isto é, nações como a China, Coreia, Índia, Irão, Rússia, que se vão unir. E essas nações vão ser atacadas pela besta. E então por 5 meses, talvez por gases ou qualquer coisa desse género que vai causar grande dores às pessoas, mas que não vai destruir a verdura, nem as árvores. E isso vai afetar as pessoas por um período de 5 meses. E por isso estamos a falar que este dia do Senhor, este período destas 7 trombetas, que é por um ano, porque o dia, nesta analogia de um dia, representa um ano, como lemos em Números 14, 34, em Ezequiel 4, versículos 5 e 6, um dia por um ano. Este período de um ano, vê-se aqui só nesta trombeta, a 5ª trombeta, vai ser por um período, como lemos aqui, de 5 meses. Depois desse período de 5 meses, como lemos no versículo 12, esse ai passou, então temos a 6ª trombeta. E a 6ª trombeta vai ser o contra-ataque, digamos assim, dessa nação, ou grupos de nações, do Norte e Oriente, contra as nações da besta, da Europa. E esse contra-ataque vai causar que, como diz aqui, uma terça parte dos homens venham a ser mortos. Isto é, leem aqui, no versículo 15 de Apocalipse 9. Possivelmente, com um tipo de bombas atômicas ou algo desse género, e vão se reunir, vão fazer um exército dessas nações do Norte e Oriente de 200 milhões de pessoas, como diz aqui, 20.000 vezes 10 milhares, isto é, 200 milhões de pessoas nesse exército. Está claro, tem que ser populações de nações como a China, a Rússia, a Coreia e a Índia para acumular esse número tão grande de pessoas.
E como vês, uma terça parte dos homens vão morrer, como se lê no versículo 15 e no versículo 18. Vai ser um período terrível. Esse período desta sexta trombeta, desse ai, só acaba na Apocalipse 11, versículo 14. Em Apocalipse 11, versículo 14, lê-se aí, passou o segundo ai, e eis que sem demora vem o terceiro ai. Sim, há outros capítulos que estão a inserir certos detalhes, okay? Mas um ponto interessante é que lá para o fim desse período, lê-se também, aqui em Apocalipse 10, versículo 5 a 7, Apocalipse 10, versículos 5 a 7, diz: Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra lançou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Isto é, ao fim deste segundo ai, então não vai haver mais demora. Porquê? Porque nos dias do sétimo anjo, isto é, da sétima trombeta, da última trombeta, quando este anjo estiver a tocar, ou para trocar a trombeta, então vai-se cumprir então o mistério de Deus. Segundo ele anunciou aos seus servos profetas. Este mistério é que, à última trombeta, os santos vão ressuscitar e vão se transformar de seres humanos para seres espirituais. Vão ressuscitar como seres espirituais com vida eterna, como filhos e filhas de Deus. Esse grande mistério de Deus vai ser cumprido. Vai ser cumprido. Vejam em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, deste mundo, desta era, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quando? À vinda de Cristo. Quando formos transformados para ser espirituais. Como lemos em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 52 e 53. Então, vemos essa ardente expectativa. Essa ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O que eu estava a dizer é que à vinda de Cristo, à última trombeta, vai haver a ressurreição e vai haver a revelação dos filhos de Deus. Este mistério de Deus vai ser revelado, vai ser manifestado, vai ser cumprido. E vejam também no versículo 23 de Romanos 8. E não somente ela, isto é, a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Nós temos as primícias do Espírito, que é simbolizado pelo dia de Pentecostes, quando as primícias do Espírito foram dadas. Mas agora, gememos no nosso íntimo, porque embora tenhamos as primícias do Espírito, temos que vencer até ao fim, aguardando a adoção, ou talvez uma melhor tradução seria a filiação de filhos, a redenção do nosso corpo. Aguardamos quando vamos ser filhos de Deus, no reino de Deus, com o nosso corpo redimido desta fraqueza da carne, para sermos seres espirituais. Por isso, aguardamos esta redenção, irmãos, na última trombeta. Na última
trombeta. Então vamos ver agora em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Porque vimos, versículo 14 diz, acabou o segundo ai, isto é, a sexta trombeta, e sem demora vem o terceiro ai, a sétima trombeta, a última trombeta, que representa a vinda de Cristo, que representa a ressurreição. E olhem aqui no versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, que é a última trombeta destas 7 trombetas de Deus, proféticas, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do Nosso Senhor. O Deus deste século deixou de ser o Deus deste século. O reino do mundo se tornou o reino de Deus. É Deus que vai governar então a partir deste período. E depois vejam no versículo 18. Está claro, a gente como diz, na verdade as nações vão estar furiosas. Mas a ira de Deus e o tempo determinado chegou. Para 3 grandes acontecimentos. Primeiro, para serem julgados os mortos. Isto é, para os mortos, uns vão ser julgados para serem ressuscitados à vinda de Cristo e por isso vão estar na primeira ressurreição, e outros mortos vão ser julgados para continuarem a dormir pelo menos por 1000 anos. E depois diz, o segundo evento, para se dar galardão, dar a recompensa aos servos de Deus, sejam profetas ou santos, aqueles que temem o Senhor de Deus, o nome de Deus, sejam pequenos ou grandes, sejam pessoas importantes, tenham sido pessoas importantes ou não. É o período de dar o galardão aos seus servos. E em terceiro, o terceiro grande evento é para Jesus Cristo destruir os que destroem a terra. E por isso esta última trombeta, a 7ª trombeta, diz aqui claramente que representa a primeira ressurreição, representa o período do galardão, de dar o galardão, e o período de destruir estas nações que estão a destruir a terra. Queridos irmãos, está claro, isto tudo é uma descrição muito técnica. Eu tentei abordar isso assim a um nível geral para dar a vocês um entendimento geral. Sim, muitos detalhes não abordei. Mas o que é que Deus quer de você e de mim? Sim, porque eu e você podemos ter todo o conhecimento técnico. Mas o que é que Deus quer de você e de mim? Então vamos ler agora em Miqueias. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. E aqui diz: Ele te declarou, ao homem, o que o Senhor pede de ti. O que é que o Senhor requer de você e de mim? O que é que Deus quer de nós? Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Pratiques a justiça, faças o que é certo, o que é correto, tenhas amor pela misericórdia, sejas uma pessoa que deseja perdoar e andes humildemente com o teu Deus. Isto é, ser fiel neste andamento de humildade. Nunca deixes esta humildade. Precisas de ser fiel e continuar sempre a ser humilde. Não te tornes arrogante. Isto é, andar com fé,
com fé, com confiança, humildemente perante Deus. Isso é o que Deus quer. Justiça, misericórdia e fé. Ou, digamos assim, andar humildemente com fé. Queridos irmãos, isto é muito semelhante. Isto é muito semelhante a Mateus 23, 23. Mateus 23, versículo 23. Porque aí lemos: Jesus Cristo disse aos escribas e fariseus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro, do cominho e tens... Sim, e diz aí que depois devias ter feito isso. Não estou a dizer para não devias ter feito isso. Mas negligenciastes os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. O mesmo que lemos em Miqueias: andar com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente, com fé, confiando em Deus. Isto é, sendo humilde e confiando em Deus. Não sejas arrogante e pensas que vais resolver os problemas. Tens que ser humilde e confiar em Deus. Ter fé em Deus. Então, queridos irmãos, vejamos então aqui em Mateus 25, versículo 31. Mateus 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. Queridos irmãos, e ele então vai começar a julgar as nações. A pergunta é: você vai estar em pé com o Filho do Homem para julgar com ele, debaixo dele, as nações? Você está pronto para o encontro com o seu Criador? Ora, qual é a nossa missão, irmãos? Sim, a nossa missão é pregar o Evangelho a todo o mundo como um testemunho. Isso correto. E sim, irmãos, existe uma esperança, como vimos. Esperança que parte da igreja vai ser protegida e aqueles que não se arrependeram vão ser selados após 2 anos e meio da grande tribulação, quando esse período vai ser diminuído, enfraquecido, por causa que vemos que houve os sinais celestes e Deus intervém a partir desse momento. E por isso existe uma esperança. Existe uma esperança porque existe uma proteção, se somos fiéis, e vai haver arrependimento de pessoas que se vão arrepender durante a grande tribulação. Isso vai ser o fruto da nossa obra de hoje. Sim, depois disso os outros não se vão arrepender. E há uma esperança, porque Jesus Cristo virá de certeza para salvar o mundo daqueles que estão a destruir o mundo. Mas a pergunta não é só pregar o Evangelho, irmãos. A pergunta é o que Deus requer de ti e de mim. Ou, noutras palavras, é obra de Deus dentro de você, mudando o seu coração, a sua maneira de ser, mudando você e mudando o eu, do velho eu para um novo eu que segue a justiça, a misericórdia e que anda humildemente na fé. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Em 2 Pedro, capítulo 3, vemos no versículo 11,
segundo Pedro, capítulo 3, versículo 11, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. Isto tudo depois vai ser desfeito. Tudo vai ser desfeito. E estes conhecimentos, sabedoria técnica, tudo vai passar. Então, qual é o ponto importante? Qual é o ponto importante da profecia? O ponto importante da profecia é, olha, eu sei isto, eu sei aquilo, eu sei quem é a besta, eu sei quem é a marca da besta, isto tudo. Isto é que é importante na profecia? Não. O que é importante é que isto nos conduza a um arrependimento para sermos como os que vivem em santo procedimento e piedade. Isso é que é importante. É o trabalho de Deus em nós. Sim, precisamos de pregar o Evangelho ao mundo como testemunho ao mundo para quando a grande tribulação vier as pessoas se arrependerem. Mas existe uma obra de Deus em nós que é igualmente importante. Mudarmos do velho eu para o novo eu, isto é viver num santo procedimento e piedade. Isso é que é importante a profecia, para nos conduzir ao arrependimento, para nos conduzir a uma nova pessoa, para que haja, como diz no versículo 18, de 2 Pedro, capítulo 3, um crescimento em nós na graça de Deus, para termos mais amor, caridade, carinho, misericórdia para com os outros, para crescermos na graça e crescermos, entendermos qual é a meta do caráter de Cristo que nós precisamos de conhecer. Quem é Cristo e para virmos a ser como Ele, para o imitarmos a Ele. Queridos irmãos, isto é que é importante. Isto é que é o importante. Importante. E então vemos em Mateus 25, versículo 34. Mateus 25, versículo 34. Se você vai se arrepender, vai se mudar, então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entrai no reino, irmãos. Então, você está pronto para estar em pé à vinda de Cristo?